barulho de carro, barulho de moto, bar da frente ou do lado da sua casa, clube com um apito de juiz direto infernizando a sua vida, quadras de futebol, buffets. Você está num quarto, na sua casa, na sala, seja onde for, e você não aguenta mais esses barulhos e quer saber o que você pode fazer para sanar de uma vez por todas esse porre, não é isso? Então esse vídeo ele foi feito para você, tá ok? Sugiro que você fique comigo até o final. Eu tenho certeza que as dicas que eu vou te passar vão te ajudar e muito. Bom, vamos lá. Peço que você se inscreva no meu canal, para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você seja a primeira pessoa a ser notificada, porque se você clicou nesse vídeo você gosta, então você gosta dos meus tipos de conteúdo que vão te agregar e muito, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa é você saber de onde que está vindo o barulho, para você não ter que fazer na casa inteira, porque todas as vezes que se trata de tratamento acústico é um preço que já não é barato, e isolamento acústico é outro preço que é bem mais caro. Então, não adianta nada você fazer na casa toda se o problema é só no seu quarto, por exemplo, né? Vamos dizer que seja o quarto, certo? O seu quarto está de frente para uma rua e é muito barulhento, aqueles motoqueiros estralando escapamento da moto, carro acelerando, barulho de vizinho, de rua, gente gritando ali. O que você pode fazer? Primeira coisa é, suponho que você tem uma janela, certo? Geralmente um quarto tem janela, a maioria tem. O que você tem que fazer? Isso custa caro. Existem aquelas janelas que já são janelas prontas acústicas que você compra. Você, no caso, mede o tamanho da sua janela, certo? E você consegue fazer a compra dessa janela e fazer a instalação dela. E ela existe, assim como existe a blindagem de um carro, né? Nível 1, nível 2, nível 3, existem as blindagens da janela. Quanto mais eficiente ela for, mais cara ela vai ser. Isso é fato, tá? Então, você que tem que analisar qual é o nível de ruído que tem. Se ele é infernal, vale a pena investir. É uma janela que você compra e instala ela. Aí você fala assim pra mim, poxa, mas eu vou ter que quebrar a parede, chamar um cara para poder fazer esse serviço para mim, vai ficar uma sujeirada, vai me cobrar uma mão de obra. Tem outra opção? Tem. Você pode comprar também a janela acústica, que ela, no caso, você não precisa tirar a janela que já está na sua casa instalada e fazer, no caso, a recortação para poder pôr uma nova. Você coloca ela por cima, ela fica de dentro do teu quarto. E você vai, no caso, abrir ela, ou ela é de correr, mas geralmente ela é mais de abrir assim, né? Você vai abrir essa janela de acústica e depois você vai ter acesso a essa sua outra janela que vai abrir para fora, ou de correr também, depende de cada um, de cada casa, certo? Ou apartamento. Janela acústica é uma ótima pedida. Aí você fala assim para mim, poxa, mas mesmo que eu fui pesquisar a janela acústica, ela é muito cara. Dependendo do grau de ruído que você quer eliminar, é cara sim. Vou falar que não, é cara. Mas existem as mais baratas que mesmo assim são muito eficientes. Tem outra estrutura que eu posso estar usando que vai sanar esse tipo de problema? O barulho só vai vir da janela? A maioria sim. Eu estou indo por partes, por isso que eu te falei, assista o vídeo até o final que você vai resolver esse seu tipo de problema, certo? Então vamos lá. Você quer resolver o problema. Então, não pode comprar janela acústica, a top, que fica boa, instalada no bloco de alvenaria da sua parede. Compra a janela acústica que você coloca por cima, na própria recortação. É uma adaptação que não é meia boca, fica boa, bem acabada e resolve muito, muito bem. Você não tem grana para poder fazer isso? O que você faz? Primeira coisa, tem que isolar de onde que tem as frestas, né? Que no caso geralmente é a janela, é a porta. Então, se é a janela, tem que dar um jeito nela. Você não pode fazer isso, então você tem que fazer uma outra artimanha. Você tem que fazer, no caso, uma estrutura de madeira, colocar em volta dessa janela, parafusar ou pregar essa estrutura de madeira na parede, certo? Coloca aqueles velcros, sabe o que é velcro, né? Então, coloca aqueles velcros e você compra difusores acústicos. Se você, no caso, não sabe onde comprar e quiser saber como é que faz, coloca nos comentários aqui abaixo que eu vou passar algumas dicas especiais para você poder conseguir fazer esse tipo de trabalho, tá ok? Você faz a estrutura
como se fosse uma moldura de um quadro, grossa, e você, no caso, recheia ela de lã de rocha, da mesma espessura que está esse caibro ou essa madeira. Procura, não economiza, já que é pouco na parede. Coloca uma lã de rocha grossa, certo? De talvez 64 quilos por metro cúbico, já vai ajudar. E você coloca, fazendo esse difusor, e depois, como acabamento, você usa um tecido ortofônico por cima. Olhando assim, vai parecer que é um quadro de uma tela branca. Porque o tecido ortofônico, ele tem preto, tem azul, tem pessoas que até pintam o tecido ortofônico com cara de um leão, de uma arara, tanto faz, né? E você, no caso, vai ter essa moldura do tamanho do requadramento da janela, já vai ter a estrutura em volta, como se fosse o rodapé da janela de madeira, com um lado da madeira com o velcro, e você faz esse difusor acústico com o outro lado nas quinas quadradas, né, ou retangulares, também de velcro, e aí você pega esse difusor e encosta ele na janela, ele vai travar, vai ficar firme ali, e ele vai evitar com que vaze barulho. E nas frestas que tiverem as madeiras, você pode usar o próprio EVA, né? Você pega aqueles EVAs que são tatames, ou as fitas veda-fresta, e coloca em volta para poder fechar mesmo. E fecha, a parede está aqui, e o caibro, a madeira está aqui, aquela quina viva ali, de 90 graus, fecha ela com essa fita veda-frestas, ou com o EVA grosso, para que mesmo nas laterais daquela madeirinha ali, não passe som. Vai ajudar bastante. Tem os prós e contras, né? Você vai perder a luz do dia. Se for de dia, você vai perder. Você não quer barulho, você vai ter que pôr aquele difusor ali de som. Ele vai inibir o barulho, só que vai ficar tudo escuro na sua casa. Você vai ter que usar a luz artificial, né? Luz de LED, seja lá o que for, dentro do seu quarto ou no caso da sala, certo? Então, você precisa fazer isso e automaticamente o problema da janela foi resolvido. Agora você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que evitar também o barulho que vem pela parede. Pela parede, tem parede que é feita de tijolo celular, que são paredes finas. Essa parede ela vai passar vibração. Ela não é igual a parede de tijolo de alvenaria, que são aqueles blocos de concreto que são os melhores, ou mesmo de tijolo baiano. Né? É por essa etapa. Tijolo de bloco de concreto é uma coisa muito bom. Tem o de tijolo baiano, que é de cerâmica. Tem os de tijolinho de barro, que são melhores do que o tijolo baiano, que são maciços também. E tem esses tijolos que são tijolos celulares, que é muito usado em prédio, apartamento, que eles são super leves e são grandes. Rapidamente você constrói as paredes, certo? E você precisa saber, no caso, qual que é a estrutura que a sua parede tem também, para quando você for colocar essa janela acústica, tá? Ou mesmo fazer a furação para poder colocar esses caibros de madeira em volta da janela, para poder fazer com o difusor o encaixe, ok? Bom, feito o problema da janela, está resolvido. Agora é a hora de ver nas paredes. Aí eu sugiro você colocar lãs de rocha de 64 quilos, pelo menos 64 quilos por metro cúbico, e coloca ali na parede direto, e aí você já pode vir a parte do acabamento, que geralmente é usado como drywall. Então você pega aquelas esquadrias. Aliás, todos os produtos que eu estou falando aqui, eles estão aqui na descrição do meu vídeo, tá? Você precisa comprar, já foi feita a parte burocrática, já pesquisei para ajudar, o canal foi feito para ajudar. Você procura o que você quer, achou o link, clica, faz a compra e é só alegria, tá? Pelo menor preço encontrado. Parede, você quer fazer o acabamento? Você não vai deixar lã de rocha lá, né? Ela tem uma cor estranha, feia. Então, compra lã de rocha, já coloca lá na parede, dá um espaço de pelo menos uns 5, 6 centímetros e coloca o drywall. O drywall são aquelas placas de gesso, né, que o pessoal chama também de gesso acartonado. Você compra lá, no caso, os pendurais, se for pôr no teto, rebaixamento de teto e tal, você pode pôr também no chão, né, aquelas esquadrias, que no caso é o correto, as esquadrias de alumínio, e você põe o drywall, põe aquela telinha, quando fizer o encaixe de um drywall com o outro, para dar o acabamento, né, aquela telinha ali no meio, e depois dar o acabamento com a massa acrílica, ou mesmo pode ser a massa PVA, dá um lixamento ali e pinta, e vai ficar a parede mais afastada, entendeu? E ela vai ficar mais ou menos no mesmo nível que a janela. Então vai ficar uma coisa bem feita. Não vai ficar a janela
em alto relevo para dentro do quarto, entendeu? Você vai deixar, no caso, mais ou menos na mesma distância a parede. Então vai ficar a parede com a lã de rocha, você vai dar o espaço e vai pôr a treliça não, a esquadria de alumínio e vai colocar o drywall. Aí você pinta, a janela ficou lá de dentro, vai ficar um acabamento perfeito, ninguém nem vai imaginar o que for, e o som que tiver que passar vai ter vai rebater ali, no caso na lã de rocha, e vai frear a sonoridade. Se for, no caso, com o problema na sala, é uma sacada, aí já realmente gasta mais dinheiro. Por quê? Porque se você, no caso, tiver uma porta balcão, né? Ou aquelas áreas que são área gourmet, se for em prédio, o que for, ou se for uma laje mesmo de uma casa, você tem que fazer o mesmo procedimento nessa porta, entendeu? Ou você compra a porta acústica, existe também tanto a porta acústica mais estreita, normal, como porta balcão também acústica, eles já fazem esse tipo de material, de produto, é caro, né? Mais caro que uma janela, porque também tem as mesmas funções, mas você pode inclusive fazer esse mesmo tipo de recortação. Você coloca em volta da janela, né, essa estrutura de madeira, faz o mesmo procedimento e aí você coloca, no caso, a lã de rocha e faz do mesmo jeito e ó, fica filé, tá? Agora no card aqui eu vou colocar um outro vídeo que vai te ajudar muito a você também ter outros pontos de vista de outros tipos de problema, beleza? Vamos nessa!